Hoje nós temos duas verticais, moda, que é onde a marca mais relevante é a Morana, e nós temos uma segunda marca que chama Baloné. Ao todo são 300 lojas, com faturamento anual em torno de 300 milhões sell-out. E 300 lojas no Brasil e algumas lojas já no exterior. Nós já iniciamos o processo de internacionalização desde 2008, onde rasgamos muito dinheiro, erramos, então eu sei o que não fazer para internacionalizar sua marca, mas agora nós estamos acertando no retorno, agora mirando a América Latina. E nós temos a segunda vertical, que é alimentos, que é onde eu comecei com a Gingin em 1992. Hoje essa holding, nós temos 4 marcas, Montana Grill, Grileto, Gingin e Curaçonho. São 4 marcas, 380 lojas, faturamento em torno de 400 milhões, sell-out. Uau. Todas franquias. Todas franquias. Isso é um negócio muito interessante, porque você, desde cedo, se apaixonou, se puder dizer assim, pelo modelo de franquia, e você acabou se tornando um grande especialista nisso, né? Você não tem nenhum negócio que não seja franqueado. Sim, na verdade essa paixão veio no estudo na faculdade da década de 80. Não se falava franchising, sistema de franquias no Brasil, e na faculdade eu tomei o conhecimento, e no Brasil também não havia lei de franchise, não havia literatura, poucos consultores, estávamos construindo sistema de franchising aqui no Brasil. Se você começa a entender o modelo, faz todo sentido para a característica do nosso país, a diversidade, o tamanho do nosso país, fazia muito sentido o sistema de franchising. Então foi uma aposta, e eu resolvi trabalhar com franchising, e depois eu estava com 27, 28 anos, e década de 80, final de década de 80, eu tive uma influência muito forte pelo McDonald's. Então, McDonald's foi uma inspiração. Então, e quando você vai falar em franquias, Marcelo, você vai imaginar alguma coisa que seja replicável, que busque escala. Quando você fala escala, você tem que imaginar a tua operação funcionando em vários mercados, várias praças diferentes. Isso quer dizer o quê? Baixa rejeição. Então tem que ser um produto, uma marca que tenha uma aceitação universal, que meu negócio possa existir não somente na cidade de São Paulo, mas Rio de Janeiro, Porto Alegre, ou por que não Estados Unidos, por que não Lima, por que não Santiago. Então você tem que imaginar seu negócio em escala nacional e mundial, né? Nesse momento que nós estamos falando de globalização. Ou seja, não dá para ser um negócio de nicho, né? Se você fizer um negócio de nicho, você pode até dar certo com o modelo de franquia, mas você vai morrer com poucas lojas e isso vai trazer um retorno muito baixo para o franqueador, né? Na realidade, Marcelo, muita coisa é franqueável. Aliás, semana que vem, não sei se eu posso falar semana que vem, dia 28 de junho. É melhor a data, porque esse episódio sai um pouco mais para frente. Exato. Às vezes tem gente ouvindo isso depois. Dia 28 de junho nós teremos a maior feira de franquias do mundo, que é Brasil. Nós ficamos atrás da Feira de Paris. Agora, hoje, Feira de Franquias do Brasil em São Paulo, no Expo Center Norte, é a maior feira de franquias do mundo. Nossa. Recebemos 60 mil visitantes. Então, você vai ver que tem muitas coisas que o público não imagina, são franquias. E franquia é fantástico porque, se você souber usar, se tiver um franqueador sério, muita coisa é franqueável. Respondendo a sua pergunta, dependendo do modelo, você pode ter um nicho. Agora, dependendo do posicionamento, se você for ter 20, 30, 40 operações no Brasil, talvez franquia não seja o melhor modelo. Porque talvez, provavelmente, o posicionamento seu pode ser AAA. Aí realmente você tem que ter um franqueado muito sério na ponta, com uma eficiência muito apurada. Às vezes o dono da marca pode querer ter tudo sob seu controle, sob sua gestão, para não tomar o risco. No fim do dia, o franqueado é um parceiro estratégico, é mais um sócio. Uhum. Então você corre o risco de ele não cuidar tão bem tanto quanto você da sua marca. Então, então não tem certo e errado. Então, cada caso é um caso e tem que estudar qual é o melhor modelo para expandir seu modelo de negócio. Eu quero explorar bem mais essa questão de franquia, mas eu queria dar um passo atrás para contar um pouco da sua história, porque são muitos anos de experiência, são muitas marcas, muitas lojas, e eu queria que você contasse um pouquinho do começo. Especialmente a primeira marca que você começou e quais que foram os primeiros passos, porque já que não tinha literatura, não tinha conhecimento naquele momento, como é que você deu de fato o primeiro passo e quando que você decidiu, a partir de agora, é assim que eu vou crescer, é com franquia?
Então, em primeiro lugar, meu caso é bem curioso, porque eu não tenho um modelo de negócio de sucesso com 1, 2 unidades e normalmente hoje em dia acontece assim, tá? Mas se você abrir um restaurante, se você abrir uma loja, você vai ver que se você tiver uma loja bombando, vai ter alguém batendo na sua porta, mandando e-mail para você. Puta, eu sou de Piracicaba, eu sou de Campinas, eu sou de Aracaju, eu queria levar seu modelo de negócio para a minha cidade. Você faz franquias? É batata, você vai receber essa consulta. Só que no meu caso, eu resolvi trabalhar com franquia, depois eu fui buscar que negócio trabalhar. Então, para mim foi final da década de 80, resolvi trabalhar com alimentação. Eu nunca trabalhei com alimentação. Até hoje, no máximo, você tirar Nespresso. Ainda tem que checar. Às vezes eu erro que não tem água, né? Então, eu não sou cozinheiro. Mas eu resolvi trabalhar com alimentação, porque eu achei que era um segmento que fazia sentido para franquear. Dentro do setor de alimentação, eu tinha que pegar um produto que não fosse nicho, que não fosse uma comida muito específica, que tivesse muita rejeição. Ou você pega uma comida japonesa década de 80, tinha alguns que amavam comida japonesa ou odiavam. Hoje todos têm uma aceitação ampla, né? Ampla, verdade. Ampla no sentido de faixa etária e de classe social. Então, é uma aceitação universal. Então, hoje você vai ver, independente da qualidade, sem falar em qualidade, você vai ver como uma temaqueria num posto de gasolina na Zona Leste, você vai ver um restaurante mais sofisticado no shopping Cidade Jardim, nos shoppings mais AAA. Então, você vai encontrar comida japonesa em todos os níveis, quer dizer, não tem rejeição. Aí dá para você começar a falar em escala. Aí resolvi trabalhar com... aí você começa a listar comida que não tem rejeição, são comidas com aceitação universal, comida italiana, hambúrguer, pizza. Só que todos esses que eu estou listando já tinha players americanos aqui no Brasil e já com história de décadas lá nos Estados Unidos. Então também a gente não é tão corajoso de... Vamos brigar com os grandes. Não dá para brigar com os grandes. Aí eu acabei indo para comida italiana e comida chinesa, que tinha uma aceitação muito grande. E na época, sempre falo, você não tem que reinventar a roda. Quando eu comecei com comida chinesa, já existia 2, 3 marcas que já estavam comprovando o sucesso daquele modelo. Então, quando eu comecei, não foi a primeira marca. Então, só que eu entrei e comecei a escalar, só que você tem que ser a primeira na mente dos consumidores. Os consumidores acham que você foi pioneiro. Entendi. Então, mas já haviam marcas, já haviam conceitos, já haviam outros players que já tinham demonstrado o sucesso daquele modelo. Mas ainda não tinham escala. Não tinha escala. E eles acho que nem buscavam, nem tinha esse olhar. Mas já estava testado o conceito, o famoso MVP. Já estava com conceito, aquela fila. Falei, cara, isso aqui faz muito sentido. Aí comecei com comida chinesa. E desde o primeiro já foi uma loja franqueada? Não. Vamos lá. Aí, para você franquear, primeiro lugar, o que é franquear? Você vender, testar e você vender os pacotes de acertos. Então, quando você está abrindo 1, 2, 3, às vezes até 10 lojas, são pilotos ainda. Que o sucesso de uma loja num determinado shopping aqui em São Paulo não garante sucesso, mesmo sucesso em Ribeirão Preto, mesmo em São Paulo. Se eu vou abrir uma loja e faturo muito no Center Norte, não garante que eu fature muito no Morumbi. Legal, isso é interessante. Ou Vila Lobos, ou outro paulista. Então, essas primeiras você fez própria. Tem que ser própria. Tem que ser própria para você validar o modelo e tornar replicável. E vender os acertos, né? O que você chama de vender o acerto? Porque na verdade, no fim do dia, o sucesso é um processo de tomada de decisões e você colhe acertos e erros. Eu sempre falo que sucesso é você acertar mais do que errar. Nós vamos continuar cometendo nossos erros. Entendi. É uma evolução. O que nós aprendemos que deu certo para eu poder vender esse modelo de sucesso. E não acaba, né? É um processo. Até hoje, a marca tem, no caso da Morana, eu tô com ela há 21 anos, a gente em 31. Até hoje, a gente sempre nós estamos correndo na esteira para estar no mesmo lugar. Para poder criar novos produtos, para que a concorrência... Ambiente muda. Ambiente é mercado, é consumidor, é concorrência. Então, toda hora eu tenho que estar me adaptando às circunstâncias para me continuar relevante, continuar sendo competitivo. Se eu parar, é igual esteira. Está na velocidade
você coloca 10, aí se parar, você te joga para trás. Aí... E você tinha capital para fazer um investimento nesses primeiros? Como é que você conseguiu crédito para conseguir dar essa start? Infelizmente, no Brasil, nós não temos recurso, não tem crédito, então você tem que apoiar na família, né? Então foi dinheiro da família. O friends and family, que exato, o pessoal sempre fala. Aí foi a família apoiando, meu pai emprestando. E foi duro, porque para qualquer franqueadora, Marcelo, primeiras unidades para brequivar, às vezes demora 3, 4 anos. Uau! E às vezes você tem que atingir, e isso eu acho que é importante a gente deixar muito claro, às vezes você tem um modelo de negócio de sucesso. Um restaurante, por exemplo, como nós estamos conversando, você fala, tô indo bem, o cara quer franquear, só que eu vou liberar, vou fazer um contrato de franquia. Não é só isso. Você tem que dar um suporte, você tem que cuidar do franqueado, tem que ajudar a gerir no dia a dia. Tem estratégia, tem trabalho, tem suporte. Isso custa dinheiro. Agora, essa estrutura fixa que um franqueador tem que investir, dependendo do negócio, 30 a 50 lojas. Então, até você... A primeira 50 lojas é para pagar a estrutura da franqueadora. Uau. Então, para você atingir 30, 40, 50 lojas, às vezes você pode demorar 3, 4, 5 anos, se tudo deu certo. Talvez você nem chegue no segundo ano, seu modelo de negócio. Você diz isso, obviamente, porque é um negócio. Sim. A pessoa que está entrando lá, ela precisa ter as competências de vendas, de marketing, de operação, de contratação de funcionário, demissão de funcionário. E esse suporte que você tem que estar dando para ele conseguir estar crescendo e se desenvolvendo, ele é intenso, né? Não dá para você largar a mão e achar que as coisas vão acontecer, né? Não acontece. Então, resultado é arrancado. Então, franqueado, nós temos vários perfis. Quem busca uma franquia, normalmente é uma parceria estratégica. E hoje, os franqueados também evoluíram muito. Há 30 anos atrás, os franqueados tinham perfil. Hoje, os franqueados são mais capacitados. Tem muitos executivos que estão empregados, estão querendo empreender ou deixaram de trabalhar nos seus empregos, agora querem empreender. Então, eu sempre defendi muito empreendedorismo, porque as empresas duram cada vez menos. Então, o fato de você estar empregado ganhando um bom salário não garante que você, daqui a 2, 3 anos, esteja na mesma posição. Então, a franquia é um emprego. Então, lá nos Estados Unidos, as pessoas encaram a franquia como um emprego. Então, imagina uma operação com 5 funcionários, você coloca 5 pessoas da sua família. Além da lucratividade do negócio, a folha de pagamento, somando esses dois valores, é renda que você vai levar para a tua casa. Então, você consegue sobreviver, sei lá, com uma operação de alimentação, de café funcionando. Então, emprego para um imigrante que está lá, um iraniano, um coreano, brasileiro, que acabam franqueando. Aqui no Brasil, os investidores, eles enxergam como investidores, né? Eles querem que funcione. E aqui no Brasil ainda nós temos muito hábito de... muita mão de obra. Então, acaba tendo... a gente terceiriza tudo, né? Então, isso é uma das coisas que eu tento buscar, essa mudança de mindset dos empresários brasileiros. Então, você fala lojista de shopping, franqueado, nós brasileiros, onde me incluo também, nós terceirizamos, a gente quer que o governo cuide da gente, a gente quer que o franqueador cuide da gente, a gente quer que o shopping nos ajude. Então, tudo é terceirizado. Só que ele não faz a parte dele. Então, ele não é empreendedor, empresário. Ele aguarda resultados. Quer comprar uma renda. É um pouco isso. Só que estão muito mal acostumados. Então, isso também está mudando. Então, Hoje até tem o conceito dos master franqueados, que são quase pequenos grupos bem profissionais, né? Como é que você já tá vendo isso já acontecer já, assim, no seu segmento? Nós chamamos de multifranqueados. Então, você imagina, Marcelo, um franqueado numa determinada cidade, Campinas. Chega uma hora, ele é meu franqueado da Morana, por exemplo, ou de Grilete, etc. Mas tem um número X ótimo que cabe. Quer dizer, menos estou perdendo a oportunidade, mais começa a canibalizar. Tem número X daquela determinada marca, cabe naquela praça onde ele é local. Só que ele é empreendedor e, como eu te falei, a lucratividade por unidade tem caído. Está cada vez mais competitivo. Antigamente, o que você ganhava, mantinha padrão de vida da sua família com uma loja, às vezes você tem que ter 3 agora, ou 4, para manter mesmo um padrão de vida. Então, ele tem que se desenvolver como multifranqueado. Então, multifranqueado é uma necessidade hoje para ele manter padrão de vida. E a partir do momento que ele já não consegue abrir mais bandeira comigo, ele se torna franqueado de outras marcas. Então, é natural que ele é de Campinas, ele pode ter 4 Grileto,
2 Montana Grill, de repente ele abre um Chili Beans ou 3 cafeterias, então ele acaba se tornando um grande empresário com 15 lojas. Aí para tocar 15 lojas, ele precisa ter uma estrutura de um mini franqueador, alguém no departamento pessoal, alguém cuidando do back-office de tudo isso, ele se torna um empresário cuidando de uma rede de 15 lojas. Imagino que isso, obviamente, seja um reflexo do desenvolvimento do mercado, né? Sim, tá indo para essa direção. Tá indo para essa direção. E aí, voltando no raciocínio, vocês deram os primeiros passos, abriram as primeiras lojas, rodaram o modelo. Quando que foi o momento que você falou, agora já dá pra gente franquear? De fato, vamos criar um modelo e começar a ir para mercado? Então, aquela história também, se você esperar a perfeição, você também não vai replicar nunca. Nunca, né? Então, mais ou menos, você tendo 60%, 70% de assertividade, de certeza, aí você tem que também fazer as coisas darem certo. E o que você não pode, depois de uma loja, querer replicar, querer assinar um contrato de franquia com cara de Aracaju, de Brasília, isso é tiro no pé. Isso é loucura, né? É bobagem, porque ele vai dar um tiro, porque um franqueado vai passar dificuldade, porque situações que o franqueador ainda não viveu, e ele vai encher teu WhatsApp aí de mensagem, porque ele vai pedir ajuda, que ele tá passando dificuldade, e quando ele tá passando dificuldade, ele deixa de pagar muita gente, principalmente você. Então você trabalha de graça. Você vai ter muito trabalho e ele não vai te pagar, porque, óbvio, ele vai pagar todo mundo, menos você. E vai queimar a marca. Quando fala vai pagar todo mundo, inclui a assinatura de Netflix dele, condomínio da casa dele. Ele não vai deixar de pagar condomínio, tira filho da escola para pagar royalties. Então você não recebe. Então, e o pior de tudo isso, não é o fato de você trabalhar de graça. É um detrator. Ele vai falar mal da tua rede. Se você vai buscar uma franquia, como eu falei agora, os franqueados hoje são super capacitados. Eles investigam, pesquisam. Quem não pesquisa e investiga, deveria. Então, essa é uma oportunidade de, antes de você entrar no negócio, investigar. Isso é uma obrigação, quem vai colocar o dinheiro e tá casando com o franqueador, com a marca, porque é um projeto de longo prazo, não é uma temporada de inverno, de verão. O cara assina um contrato de franquia, retorno do investimento no mínimo 3 anos. Depois é um contrato de 10 anos, 20 anos. Eu tenho franqueados com 20, 30 anos comigo. Uau. Então, na verdade, meus contratos duram mais do que, às vezes, contrato de casamento deles. Eu tenho vários franqueados que, ao longo de 20, 30 anos, acabam separando tal, e estão comigo até hoje, né? Mulher e o marido separados, mas estão conosco, né? Então, você tem que olhar realmente toda essa possibilidade, senão ele trava também tua expansão. É um franqueado que tem baixa performance. Então, e a gente já viu isso algumas vezes, né, Jai? De marcas que se anteciparam, decidiram fazer um processo agressivo de vendas, conseguem, trazem investidor, mas não dá muito tempo, quebra tudo, né? Porque daí não consegue sustentar, licença de né? caixa, Marcelo. Porque como eu falei que para brequivar uma franqueadora, você precisa de no mínimo 40, 50 lojas. Enquanto ele não atinge esse número, ele está queimando caixa. Então é um pouco de desespero. Não é franqueado ideal. É um ponto que ele não abriria, mas o cara tá afim, o franqueado, aliás, não só franqueado, quem é empreendedor é otimista. Ele sempre acha que vai dar tudo certo. Verdade. Então, o cara que quer abrir, quer levar seu modelo de negócio naquele shopping, naquele ponto, ou ele tem aquele ponto da família dele, ele aprova, porque ele recebe a taxa. E durante talvez 6, 8, 12 meses, ele paga royalty em dia. Mas é um dinheiro caro. Mas isso acontece. Vira quase uma pirâmide, né? Porque ele se sustenta na taxa, que dá um fôlego, dá uma respirada, mas ao mesmo tempo ele vê que o problema já está acontecendo, ele não sabe como resolver. É aquele negócio, o relógio tá contando, né? É melhor você dar passos mais sólidos e firmes, sabendo como resolver o problema, do que você construir um castelo enorme e depois esse castelo inteiro desmoronar, né? É que eu acho que é falta de preparo. Então tem muitos franqueadores, como empresários são bem-sucedidos, mas não são franqueadores. Às vezes eu acabo recebendo muitos amigos, muita gente conhecida que tem modelos de negócio de sucesso, ganha dinheiro. Aí e como muita gente bate na porta, quando você vê o modelo de negócio, é natural que tenha interessados em querer replicar aquele modelo de negócio em outras praças. Sempre tem interessados e gente querendo fazer cheque. Então é uma tentação.
Aí, sem conhecer, ele acaba liberando. Mas isso é desconhecimento. Alguns que eu conversei, alinhei com eles. Olha, vai acontecer isso. Então, quando você fala passo a passo, estágio que ele vai ter que viver, tipo de trabalho que ele vai ter, muitos, às vezes, cara, eu não nasci para fazer isso. Desistem. O que não tem certo e errado. O que é bom, né? Porque Sim. você tá tirando uma pessoa que não tá preparada pra verdade, né? Ela tá com outra expectativa, né? Eu tenho uns amigos que são super bem sucedidos, ganham milhões, tem 7 operações, muita gente querendo replicar o negócio dele. Hoje ele tá velejando no pré-A. Ele passa 15, 20 dias fora, ganha milhões. E falei, cara, o negócio de vocês é ficar nisso. Fica com 7 lojas, porque 7 lojas sobrando milhões, esse dinheiro vai para o bolso deles, para a pessoa física. Então, eles já têm uma estrutura, que já tem um time que toca, ele tem tempo e dinheiro e a juventude. Eu sempre falo que nós todos, né, não homens só, mas a gente trabalha a vida para ter os três T's ao mesmo tempo, né? Tempo, tesão e tutu, alinhado. O franqueado não tem esses 3 T alinhados, mas o franqueado tem. Então ele tem o tempo, o dinheiro e energia para gastar esse dinheiro. Então eles são jovens, então passam uma temporada em Ilhabela, estão velejando e estão dinheiro. Se ele for franquear isso, esse dinheiro não vai mais para o bolso deles, vai para a estrutura. Praticamente folha, consultores, site, rede social, e a agenda dele vai super atribulada, não para. Hoje, ao todo são 780 lojas, né? Com quase 780, a gente profissionalizou. Hoje eu consigo estar aqui. Mas antes é uma demanda que não acaba. Então tem muitos franqueadores pequenos, que são maioria. Faço parte da BF, nós temos 1.700 associados. Maioria dos associados são franquias com 40, 50 unidades. Então o fundador... Essa é a média. E aí o fundador tá lá batalhando Sofrendo. ainda. Ele é tudo. Ele dá treinamento, ele que aprova, ele que vê o ponto. A agenda dele é 30 horas por dia. Então... E eu imagino que deva ter muita inteligência hoje no seu negócio para você fundamentar uma nova abertura, um novo franqueado. Porque eu lembro, por exemplo, um amigo meu que trabalhava no Burger King, ele me contava, ele que fez esse processo de expansão super agressiva que passou o McDonald's. Ele me disse que ele tinha um modelo que ele registrava tantas informações assim, que dava uma taxa de acerto de faturamento com margem de erro de 20%. Eu fiquei impressionadíssimo. Eu falei, caramba, que impressionante. O que hoje tem à disposição para te suportar nessa tomada de decisão, se vale ou não vale trazer alguém para dentro? É tudo isso que você falou. Tem tecnologia, hoje tem geomarketing, tem dados IBGE, mas tem uma coisa chamada assim, eu não sei se é experiência ou intuição, também tem que respeitar pela vivência que você teve. A gente olha tudo. Então, se for shopping center é mais fácil, se o shopping center que está em operação. E o interessante é que o setor, através até da BF, as marcas, hoje, a gente usa muito uma palavra dentro da BF chamada competition. Nós somos competidores, mas a gente coopera. Então, se eu visitar um shopping center, por exemplo, alimentação, eu vejo 30, 40 bandeiras, quase todos, se são franquias, um WhatsApp, eu consigo entender o faturamento deles e eu sei qual que é o custo de ocupação que eles estão pagando. Legal. Então, isso não tem dinheiro que pague. Então, você minimiza o risco do nosso franqueado. E a gente, eles perguntam para mim, a gente devolve também. Dentro do segmento de moda, eu troco informações com o Boticário, Arezzo, todo mundo. Então, a gente sabe como é que performance daquele equipamento, daquele shopping center. Isso não tem valor. Então, é isso. No começo, quando eu comecei Gin, eu anotava placas de carro no estacionamento para ver a área de influência do shopping. Então, você vai para Ribeirão Preto, placa de Franca, Jaboticabal. Então, você sabe a área de influência do shopping. Se tiver muito óleo, muito carro velho. Então, tudo isso vale. A gente chega numa praça de alimentação, a gente fala com gerentes, os gerentes falam, isso é bacana dos brasileiros. Eu sempre chego e me identifico. Eu falei, sou Jair, nós estamos vendo para mostrar que também a gente não é concorrente, que ele pode se abrir, né? Nós estamos vendo para abrir uma operação de cozinha asiática e tal.
E eu não posso ser indelicado, pergunta, quanto você fatura, Marcelo? Eu não vou fazer isso. Mas eu falo ao contrário, né? Pô, eu precisava faturar 150 mil para empatar meu negócio. Você acha que eu faço? Não, eu faço aqui 230, ele fala. Entendi. Ou ele fala, ou se ele fizer uma cara assim, porque ele tá fazendo 150. Então é tudo isso. Então a gente não fecha nenhum ponto somente baseado em tecnologia pelas informações. Eu tenho 5 pessoas na área de expansão. Eles são obrigados a visitar, porque a gente não pisa no mesmo rio 2 vezes. Ah, conheci aquele shopping em Goiás. Vai de novo, porque mudou. Todo mês, cada semestre, você vai lá, mudou a dinâmica. Mudou escada rolante, ou mudou acesso de rua para aquele shopping. Então não tem um ponto, pode ser picos que nós abrimos, vamos abrir agora em Piauí, interior de Piauí, o cara tem que ir. Nós abrimos agora Santana de Livramento, fronteira com o Uruguai. Tem que ir lá conhecer a rua, tem que olhar o ponto, a gente ajuda na negociação. Tem franqueadores que deixa para o franqueado fazer. Mas no nosso caso, a gente acha que tem que estar junto e a gente tem que ser líder desse processo. Tem que ter me parece super importante ter essa inteligência e essa diligência, né? De você ir conversar. Poxa, né? Se fosse um mercado maravilhoso que vai abrir, vai dar certo, tudo bem, mas às vezes não é assim, né? Às vezes não é assim. Não, fundamental. E o olhar é seu, né? Como eu falei, a reunião mais importante, se tiver algum franqueador escutando, o processo mais importante é você sentar com o seu franqueado antes de ele entrar na rede, reunião de alinhamento, onde a gente investe 2-3 horas. Que esse alinhamento é fundamental, porque a frustração vem desse desalinhamento da realidade e da expectativa dele. Todos eles vêm com uma expectativa muito, muito alta como empreendedor. Sim. E realidade nunca vai ser a expectativa que ele está desenhando de retorno de investimento, de trabalho, etc. Então esse alinhamento é super importante. Então a partir do momento que a gente alinha, ele sabe onde está entrando. Então eu estou colocando o empresário franqueado entrando numa jornada preparado. E quando acontece, não foi tão difícil como eu achei que fosse. Ele fica feliz. Então eu chamo até de estressômetro, né? Então ele tem seu nível de ansiedade, de estresse, e esse alinhamento é fundamental para ele entrar preparado no jogo. E expectativa de retorno também de investimento. Se eu perguntar para um franqueado quanto você acha que o negócio vai dar, ele é baseado no padrão de vida dele. Esse negócio aí tem que dar uns 40 mil reais. Pô, peraí, você está investindo 300 mil reais, dá 40 mil, que retorno do investimento tem a ver com CAPEX, com investimento, rentabilidade. Então, 2, 3, 4% do investimento é um puta negócio. Uhum. Só que ele quer 40 mil reais porque ele precisa de 40 mil. Aí é outro problema. Tem que saber analisar o investimento, né? Ele tem que entender que você tem que educar um tipo muito. de investimento. É um investimento. É um tipo de investimento. É um custo de oportunidade de capital que ele vai tirar esse dinheiro de algum lugar. Não sei se está na renda fixa, está debaixo do colchão. Ele vai investir no negócio, correndo um risco calculado, trabalhando. Só que ele vai ter uma expectativa de retorno maior. 3, 2, sei lá, 4% em cima daquele dinheiro que está aplicado em algum lugar dando meio ou zero. Você como dono de várias lojas, você tem essas informações. Estatisticamente, você sabe mais ou menos quanto que vai faturar, o fluxo de caixa, quanto que gasta. Erra muito pouco. Inclusive, você deve dar todas essas planilhas para a pessoa entender como é que funciona isso daqui. Hoje, quando você vai receber um novo franqueado e você apresenta essas informações, é exatamente o que você acabou de responder. Eu quero saber qual que usualmente é a sua precisão, assim, para mostrar para ele, falar assim, é mais ou menos isso que você pode esperar. Você já me falou alguns números, 3 anos para ter um payback, a partir daí é lucro mesmo. Na realidade, nós gostamos de surpreender, né? Em primeiro lugar, quando uma franqueadora ou uma marca fala que retorno de investimento é 24, 36, não é que todas a gente combinou e nós falamos 24, 36 meses. Onde for 48 meses, a gente não avança, simples assim. Aqui não vamos abrir porque retorno vai ser muito lento, deixa o dinheiro onde está.
Quer dizer, nós vamos trabalhar, porque na realidade, você vai fazer investimento, trabalho num shopping bom, shopping ruim, investimento é igual. E o trabalho dá no mesmo, né? O trabalho numa operação ruim dá mais trabalho. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, porque você não vai conseguir reter equipe, a equipe vai ganhar menos, porque fatura é um ciclo vicioso. Então, a gente não avança nesses lugares onde o payback dá 4 anos ou 5 anos, não faz sentido. Então, onde nós acreditamos que o payback seja pelo menos 24 a 36, faz sentido, vamos avançar. É um projeto de longo prazo. Não adianta ele falar, pô, a renda fixa está dando 1%. Peraí, não vai continuar dando 1% para próximos 2, 3, 4, 5 anos. Daqui a pouco abaixa, vamos voltar a um nível mais razoável de Selic, etc. Então, não faz sentido você ganhar dinheiro mais com investimento, renda de banco do que produzir. Exatamente. Então, se eu for olhar num longo prazo, nós estamos falando de retorno de 2 a 3%, que é um bom retorno. Muito bom. Muito bom. Não, qual o investimento que você consegue chegar próximo disso? E franquia é isso, né, Marcelo? É risco calculado. Não é que risco seja zero. Mas como você falou, a assertividade é muito grande, porque mesmo abrindo uma loja numa cidade que eu não sei nem onde fica, mas a gente já viveu essa situação em alguma cidade muito parecida. Mas isso você que tem muita loja. Sim. Por isso, quem está considerando investir nesse tipo de modelo e vai para aquelas que são pequenas ou que estão começando, aí o jogo é um pouco diferente, né, Jai? Por isso que eu falei que às vezes 10 lojas ainda são piloto. Porque você abrir uma loja numa cidade... O risco é alto, né? Então, aí o risco é bem alto. Sim, eu vou abrir uma loja em São Paulo. Sucesso. Vai abrir em Rio de Janeiro. É outro mundo. Outro planeta, né? Porto Alegre, outro mundo. São outros desafios. Aí você vai abrir o interior de São Paulo. É outro desafio. Então, às vezes, você vai abrir 6, 7, 10, ainda todos eles são pilotos. Ainda nós estamos aprendendo como é que o mercado responde ao nosso modelo de negócio, como é que a gente estimula, cria o gatilho para consumo para o nosso negócio, para aquele público. Então, é um aprendizado constante. O que muda quando a gente vai para outras cidades, assim? É o público... É com quem você trabalha e contrata? É estratégia de marketing? Olha, curiosamente, às vezes você vai para uma cidade do interior, em termos de resultado, né, onde a equação fecha melhor, né? Você pega uma cidade como São Paulo, custo de ocupação elevadíssimo, investimento elevado, mão de obra cara, um mercado competitivo. O consumidor está aqui, mas todos os competidores estão aqui. Pois é. Então, às vezes você vende muito, mas sobra muito pouco. Onde às vezes fecha... E tem essa questão, né? No nosso caso, não no nosso caso, Brasil, né? Classe Bzão adotou shopping center como centro de compras, onde eles frequentam, né? Tem países que compram em loja de departamento, loja de rua. Brasil, muitos países da América Latina adotaram shopping center, como os brasileiros. Então, você vai pegar os shopping centers... Você pega shopping aqui em São Paulo, é de bairro. Você não atravessa... Você mora aqui perto do Morumbi, você não vai pegar carro e vai para Vila Lobos. Abrir um shopping em Alphaville. Você não vai até lá. É tudo igual. São as mesmas marcas. Então, tem essa questão de consumo de vizinhança, 3 km. Você frequenta aquele shopping que é perto da tua casa, do trajeto da sua casa para o trabalho. Agora, você pega um shopping interior de São Paulo, Rio Preto, Ribeirão Preto, você atende a cidade e a região. E os custos são menores, porque não é São Paulo, mão de obra é mais barata e a área de influência é maior. Então, às vezes, aqui eu posso ter eu sou de Alphaville. Você pega um shopping Tamboré, eu atendo Carapicuíba, Osasco, Barueri, algum público de Alphaville. Talvez 100 mil pessoas. Ali tem os dois shoppings, né? Tem Iguatemi e Tamboré. E o Tamboré. E cada um tem um perfil diferente de público. Verdade. Então, eu tenho uma área de influência de dezenas ou centenas de mil pessoas, só que eu vou abrir uma loja em Ribeirão Preto tradicional, eu atendo 500 mil pessoas. A cidade inteira frequenta o meu shopping. Não só isso. Franca frequenta. Jaboticabal frequenta. As cidades vizinhas frequentam. Então, quando você olha... É igual ao universo, né? Você tem que ver o planeta, se você é massa grande, atrai massas menores. Então, se você olhar tudo isso, faturamento é superior a um Morumbi, meu custo menor. Aí onde você consegue ganhar dinheiro. E eu imagino que deve ser interessante em todos os aspectos, porque as pessoas gastam menos, você não vai pagar tão diferente assim, mas a pessoa vai ficar feliz, como não tem muita competição, não sai tanto. Eu imagino que deva todas as variáveis conspirar a favor, né?
Sim, interior é questão de investimento em comunicação. Você consegue estar na Rede Globo no interior. Em São Paulo é impossível. Então você consegue anunciar em Rede Globo, dependendo da cidade, 50, 60 mil habitantes, você dá alta sociedade, né? Se você leva uma marca de São Paulo de shopping center, é prefeito inaugurando tua loja, a socialite, o médico, professores, gente de influência da cidade frequentando sua loja. Hoje é com rede social, você divulga isso para a região. Então a questão de investimento em comunicação é mais fácil. Então você consegue, meio terra de cego quem tem olho rei, né? Então você é mais... Agora, é importante você estar em São Paulo, grandes praças, que são cidades influenciadoras para a construção da marca. Então, para isso é fundamental estarmos presentes em grandes shoppings. Né? Eu vejo que você faz muito isso, né? De trazer grandes personalidades para fotografarem, fazer associação de marca. Quão importante é isso para a construção de uma marca que está se tornando global como a de vocês? Hoje, antigamente nossa verba era tudo mídia impressa, TV fechada, era GNT, caras, era simples, né? Agora é rede social, influenciadoras, né? Pesado, muito influenciador. Influenciadora. Né? Então nossa verba é tudo digital. Então o que hoje, a forma como é influenciado as compradoras, né? Então, antigamente, por exemplo, se você for ver seguidores de uma marca, tem muito menos seguidoras do que... acho que nós usamos Juliette agora, 31 milhões de seguidores. 31 milhões. Nós abrimos uma loja em Guatemala. Na nossa convenção levamos Boca Rosa. Acho que ela tinha 18 milhões de seguidoras. E o Master Franqueado de Guatemala estava na nossa convenção. Ele olhou ali e falou: população de Guatemala. Uau! 18 milhões de seguidores, 18 milhões de pessoas. Então, hoje, se uma marca fala: Marcelo, compra essa blusa que é de boa qualidade, você dá um passo atrás. Agora, se algum amigo de confiança que, sei lá, faz boxe com você, que, sei lá, que é teu parceiro, puta, adorei essa malha, opa, na hora. Então a influência, exatamente, por isso que tem que ser genuíno, né? Então as influenciadoras que a gente contrata, elas ajudam a escolher a coleção, elas que aprovam. Elas transcendem só a parte de fotografar, fazer vídeo, postar. Sim. Elas participam. Porque patrimônio delas é isso, né? Elas serem fiéis, são produtos que elas usariam. Então, para seguidores dela, né? Então isso é fundamental. Então hoje a forma como a gente atinge as consumidoras é através de alguém falando. Então eu tenho que atingir amigo do Marcelo falando bem do meu negócio. Não adianta eu falar direto. Aí você sempre tem uma certa pequena rejeição, uma desconfiança. Agora algum amigo falando, e hoje os seguidores vê a influenciadora como uma amiga, uma pessoa íntima, próxima, né? Então hoje a estratégia mudou completamente, né? O varejo mudou. Uma pausa rápida para apresentar o patrocinador deste episódio. O G4 Educação é uma plataforma completa para sua empresa. Seja você o dono, executivo ou um funcionário recém-chegado e precisa ampliar sua capacidade de conhecimento, certamente o G4 tem o curso ideal para você. Escaneie aqui o QR Code que aparece nessa tela ou clique no link na descrição do episódio deste programa. E agora, curte aí o resto do podcast. Agora, Jai, me explica uma coisa que sempre aparece no meio do desenvolvimento de uma rede muito grande. Você já tem várias lojas, hoje todo mundo quer comprar no e-commerce e também quer ter uma experiência física. Como é que fica a questão do e-commerce e como é que fica a questão das campanhas de marketing, né? Você está trazendo toda essa mídia, toda essa influência, toda essa intencionalidade. Parte dessas pessoas vão em lojas, parte dessas pessoas vão tentar comprar no digital. Como é que fica essa receita do digital? Como é que ela é distribuída? Ela é distribuída, não é distribuída? Até porque é uma grande dúvida de quem está nesse mundo e se tornou um franqueado e fala: e aí, o que eu faço? Como é que eu resolvo isso? Então, o desafio para a rede de franquias é o Omnichannel. Mas o franqueado, o franqueador, a gente não tem... Nós estamos no mesmo barco. O foco não é a gente disputar os canais. É colocar o cliente no centro. Então, hoje, não é que o varejo mudou, o consumidor mudou.
Então, principalmente a pandemia, né? Não é que a pandemia teve uma inflexão com a pandemia, não, acelerou tudo que já estava acontecendo. Então, hoje, você faz compra de supermercado, hoje você compra tudo pela internet, isso já acontecia nos Estados Unidos. Então, a forma de você consumir, você não vai mais para um shopping Morumbi, um shopping center, para fazer compras. Não é mais centro de compra. Antigamente, a gente chamava shopping de centro de compras. Hoje não é mais centro de compras. Então, você não precisa mais ir para shopping center para fazer compras. Também faz compras, mas é um centro de entretenimento, onde você vai almoçar, tomar um café, ou assistir um filme, teatro, peça, etc. Leva teu filho para passear e também vai comprar uma camisa, um sapato, etc. É um centro de entretenimento. Então, o foco é cliente. Então, a gente fala, não é online, offline, online, cliente no centro. Então, eu preciso entender profundamente, persona, quem é minha cliente. Então, esse negócio de eu tenho que atender todo mundo, todo público é Deus, não. Eu atendo esse público, essa cliente. Então, nós temos persona da marca Morana, por exemplo. Você fala de alimentação, praça de alimentação. Antigamente, 30 anos atrás, era lazer. Ainda algumas praças, alguns shoppings mais simples, mais populares, é lazer. Então, o consumo vem pelo desejo ou pela necessidade. Então, praça de alimentação, quando eu comecei, era legal passear no shopping, comendo na praça. Hoje, praça de alimentação em shopping center virou refeitório. Então, é para atender das empresas de quem está ali na região, né? Então, você frequenta a praça para ganhar tempo. Virou conveniência. Conveniência. Então, você não vai mais para o shopping para comemorar ou para passear, para experimentar. Você está indo para resolver. É igual encher o tanque de carro. Necessidade. O que você vai valorizar? Preço, velocidade e atendimento menos. Então, preço e velocidade conta muito. Então, você vai numa praça, talvez melhor opção seja o que tem menos fila. Você quer comer rápido e ir embora, é um pit stop, né? Porque a qualidade hoje em dia tá todas são bons, né? Sim. Difícil você ir num lugar que tá ruim, né? Mas a experiência é péssima, né, praça? É a cadeira mais desconfortável, barulho. É para você gastar 40... Então, é um acordo que a gente faz com o cliente. Você gastar em torno de R$40, você vai ser atendido em 10 minutos, você vai comer, em meia hora você está no escritório resolvendo outras coisas. Então, isso é praça de alimentação. Então, é uma necessidade. Então, você tem que entender se você atende necessidade ou desejo. Então, esse é o movimento que está acontecendo. Agora, se você gosta de uma determinada marca... você pode querer consumir. De repente, você não quer sair do estúdio aqui, você pede. Você gosta daquela marca. Ou você vai lá e come. Mas se ele não entrega, você vai substituir ele pelo outra marca. Uhum. Então, eu tenho que estar presente em todos os pontos de contato da minha consumidora. Senão, eu perco essa oportunidade de venda. As compras são de impulso. Se você for olhar em shopping center, todas as operações... exceto farmácia, exceto supermercado. 2 operações que é de necessidade. O resto é desejo. Ninguém precisa de Arezzo, ninguém precisa de Boticário, pode durar 2 anos pandemia, eu não vou morrer se eu não comprar sapato da Arezzo, nem comer chocolate da Copenhague. Mas tudo quando eu entro numa loja da Morana, eu sei que aquela loja é de um determinado franqueado. Ele ganha o dinheiro dele, você ganha seu royalties, está resolvido. E se... eu passo naquela loja, estava corrido, já tinha comprado 3 lojas, deu meu horário, vou comprar online. Entrei no site, comprei online. De quem que é essa receita? Então, essa receita não é tão grande, Marcelo. Não é tão significativa? Não, hoje, no setor de moda, não chega a 10%. Então, se uma marca tem 90% venda física presencial, 10% e-commerce. Na China já beira quase 30 e pouco, mas aqui no Brasil é 10%. Vai crescer aos poucos? Vai crescer, mas ainda canal mais relevante é presencial. Uhum. E hoje fatura como se fosse uma boa loja, só que atendendo o Brasil todo. Então não atrapalha franqueado. E o fato de nós termos clientes... colocou filhos para dormir, já cozinhou 10, 11 da noite, o domingo fazer uma compra, ela não vai para a loja física. Então, se a gente não oferecer isso, ela deixa de comprar na Morana e compra outra peça ou deixa de comprar. Então, nós temos que estar presente em todos os pontos de contato com as nossas clientes. E quando tem essa oportunidade, elas gastam mais com a nossa marca ao longo do ano, quando você tem esse relacionamento com a cliente. Entendi. E esse trabalho que usualmente o pessoal tem feito
de relacionamento mesmo. Você você passou na loja, comprou comigo, aí sai uma nova coleção. Hoje, as suas lojas entram em contato com o cliente, mandam um WhatsApp, esse relacionamento mais próximo é uma realidade já em escala? E hoje tem ferramentas para isso, né? Então você consegue dar aquele atendimento de varejo de década de 50, onde você conhecia a família, a história dos filhos, tudo mais. Hoje você consegue ter isso com tecnologia. Então você usa a tecnologia a favor para dar esse atendimento mais personalizado. Então o WhatsApp funciona muito bem. Então quando você fala esse tipo de atendimento, você percebe que mudou o perfil das vendedoras que trabalham na loja. Já tem que saber escrever o português correto, tem que saber abordar, verdade. Não pode ficar mandando áudio, não pode colocar um perfil da foto do WhatsApp de uma maneira inadequada. Então tudo isso, você viu que mudou completamente o tipo de vendedores que trabalham na loja. E o WhatsApp é uma ferramenta super importante, tá na mão. Então a gente pede autorização. E uma coisa interessante, acho que um dos pontos sucesso da Morana, nós lançamos 50 a 100 modelos novos por semana. Uau. Esse é o desafio. Nós temos semana? Por semana. Então, se você visitar a nossa logística, é uma serra pelada. Como é que vocês conseguem fazer isso? Então, esse é o desafio, barreira de entrada, que outros não conseguem imitar. Hoje nós temos uma logística 4 mil metros quadrados, 150 meninas, é tudo artesanal. Tudo artesanal. Se você ver modelo de chocolate ou do Boticário, eles vendem o quê? Perfume, creme, que acaba. Aí você tem que repor. Então você tem um consumo recorrente, eu não tenho. E não tem criatividade, né? O seu tem criatividade. Tem que ter, né? Exato. Então toda semana eu estou lançando um modelo novo. Porque principalmente numa cidade pequena, 50 mil habitantes, se tiver algum evento, eu não tenho profundidade, tá? Entendi. Eu não Seu posso, estoque é raso. 3, 4 peças no máximo. Então eu não posso ter 3 mulheres influenciadoras da cidade usando as mesmas peças. Uhum. Então não tem profundidade. E estratégia de escassez mesmo. A gente lança com uma influenciadora. Se você vai lá, se você demorar algumas horas, um dia, não tem mais. E acabou. E depois tem outros lançamentos. É a forma como nós encontramos para a pessoa estar sempre buscando novos produtos. Mas nenhum produto, quando você bota, por exemplo, uma Boca Rosa, que é uma mulher que gera muito desejo de compra, não faz sentido nesse produto que ela está divulgando ter um pouco mais de volume? Não, a gente a gente usa muito, tem muita ciência por trás, tá? Então o pessoal acha que é uma loja de 30, 40 metros quadrados com bijuteria pendurada. Mas tem muita ciência. Nós temos uma área de inteligência dentro da empresa, nós temos programadores, o sistema é proprietário, então a gente sabe exatamente categoria, preço, estilo, o que vende. Então Entendi. Não é achismo. Vocês sabem a demanda. Exatamente. Não é o que franqueado gosta, não gosta, não quero. Eu sei exatamente o que ele precisa ter. Nem de mais, nem de menos. A de mais, eu comprometo o capital de giro dele. De menos, eu perco a oportunidade de venda. Exatamente. E tudo informatizado. Então eu sei exatamente o que cada loja precisa. Então, se ele for preguiçoso, é só não fazer nada, ele recebe aquele mix de produto já com curadoria para ele. Uhum. E se ele mantiver aquilo, a operação dele é redondinha, funciona. Ele não precisa ter mais nem menos. E toda semana tem lançamento e a gente utiliza muito, a gente chama de sincronia, com redes sociais. Tudo que está na rede social tem que estar na loja quando está sendo divulgado. Aí você fala, é óbvio, mas não é difícil fazer isso com uma logística e transporte brasileira não é tão simples, né? Então hoje, eu acho que para quem trabalha com moda, um ponto relevante e competitiva, diferencial é a logística. Então você tem que ter uma logística muito apurada e informação, né? Então varejo é isso, eu tenho que estar com o produto certo na hora certa. Me conta um pouquinho agora, a gente está falando aqui de muitas responsabilidades de ambos os lados. Quando eu decido me tornar um franqueado, o que é esperado desse franqueado? O que é esperado do outro lado também? O que a franquia entrega? O que pode se esperar dela? Vamos olhar essas duas óticas para a gente entender Sim. essas expectativas que você falou que é importante a gente ter, né? A definição que eu mais gosto, Marcelo, é uma aliança estratégica entre dois empresários. Ele é um empresário de sucesso, dependendo da praça, shopping center, ele está investindo às vezes R$500 mil.
É brasileiro que tira R$500 mil de algum lugar que não vai fazer falta para abrir uma loja, é um cara bem sucedido. Não é qualquer um que tem R$1.000 milhão parado, tomando risco para empreender um negócio. Então ele é um empresário executivo de sucesso. Então, só que ele não entende nada de moda, nem de varejo, nem de shopping. Então é uma aliança estratégica entre dois empresários. E eu vou para lugares que eu nunca abriria uma loja própria. Eu não sei nem onde fica Santana de Livramento. Eu não sei nem onde fica Picos de Piauí. Mas eu tenho uma loja lá. Então imagina, quer dizer, é um modelo de ganha-ganha. Aliás, não só modelo de franquia, qualquer parceria só funciona se todos ganham ou todos perdem. Não pode um ganhar, outro perder. Todo mundo está perdendo, todo mundo está ganhando. Exato. Então, nesse modelo de franquia funciona assim. O público de Picos está ganhando porque está tendo produtos de qualidade, com informação de moda atual. Eles têm acesso a produtos bacanas que mulheres de São Paulo, de Rio de Janeiro teriam, elas têm lá. Então, o público ganha. O shopping ou eventualmente um shopping center onde ele está brigando, essa loja ganha, porque está qualificando o shopping center com o mix mais adequado. Ele como empresário ganha, é nessa ordem, tá? Então tem que ganhar da direita para a esquerda, o público tem que ganhar, o franqueado e eu como franqueador e meus fornecedores. A cadeia é essa. Então eu tenho que ser menos ganancioso e eu brinco de Deus, né? Que nessa cadeia eu que brinco de onde fica a markup de cada um. E eu posso mexer com a régua, markup do meu franqueado, ganho do meu fornecedor, porque eu sou mais relevante numa negociação, mas a gente mexe de uma maneira equilibrada, mas sempre da direita para a esquerda. Que o cliente, no fim do dia, é ele que manda, é o mercado. Você diz isso porque o seu produto muda muito, então toda hora são produtos diferentes, com preços diferentes, com margens diferentes. É isso? Isso. Então, margem diferente, porque não tem uma referência. Se eu coloco um brinco, mostro para uma mulher, pode custar R$39, como pode custar R$390. Depende do banho, depende do acabamento, mas mesmo modelo. Quantos SKUs você tem numa loja, Jair? 4 a 5 mil. Uau, tudo isso? Tudo isso. Não tem profundidade. Então, se você entrar, é um desafio. Vai numa loja. Aqui, loja Morumbi é uma das melhores lojas nossa. Você bate lá na porta. Puta, adorei essa peça. Eu vou dar de presente de Natal, mas quero dar todas as peças iguais. Me vê 10? Aposto com você que é. Puta, não tenho. Ela não tem 10 peças. Hoje, quais são os principais produtos, os que são best-sellers, assim? São brincos, são colares, são pulseiras? Brinco, colares, pulseira, anéis menos, são... Porque anéis já tem a complexidade do tamanho. Tamanho, isso. Pulseira já dá para flexibilizar, eu imagino. Normalmente é brinco, colares, e não sei te falar de estatística nesse momento, que eu não cuido de produto, mas tem um percentual de consumo, isso é igual. Você vai para Guatemala, é igual. Mesmo? Tá igual, então não muda muita coisa. Já que você falou de Guatemala, vamos falar um pouco da decisão de ir para fora. Vocês tinham quantas lojas quando você falou assim, agora vamos começar a olhar para fora? Nós começamos em 2008. 2008 já? 2008, mas se você puxar pela memória, nós tivemos uma década dourada, 2003 a 2013. O mercado brasileiro estava crescendo e o câmbio estava favorável para internacionalização. Então o real estava forte. Entendi, foi nessa época que vocês decidiram entrar. Então a gente estava ganhando muito dinheiro aqui, crescendo 40, 50 lojas por ano, ganhando dinheiro, as lojas indo bem, o euro e dólar barato. Falei, cara, é o momento. Entendi. E quando você é empreendedor, aquela história, se eu não fizer, eu vou me arrepender das coisas que eu não tentei, né? Então nós fomos para Portugal e Estados Unidos. Dois lugares bem diferentes. Bem competitivos também. Então chegamos a ter loja em Porto, em Lisboa, chegamos a ter loja nos Estados Unidos, desde Nova York, Los Angeles, Miami. Chegamos a ter várias lojas próprias, com escritório, com funcionário. Só que a gente bancou isso durante um bom período até 2014. Essa crise que nós estamos vivendo hoje, 2023, que nós estamos pós-pandemia, pandemia, vem de 2015 para cá, né? Nós não estamos falando de 2020 para cá. Tá todo mundo machucado desde 2015. Então, quando o câmbio bateu 4, 5, falei, para tudo e... Aí a brincadeira fica cara, né? Fica cara. Então, uma funcionária minha de Portugal que pagava 3 mil euros, era 6 mil reais. Era salário de um coordenador. Ela fazia tudo. Mas depois virou 15, 18 mil reais. Não dá, né? Aí começou a pesar. Então, e ainda tinha que
insistir bastante, né? Eu sempre falo que projetos de internacionalização é uma maratona. Você tem que ter fôlego, tem que ter estratégia. São 43 quilômetros. Não é corrida de 100 metros. Não é sprint. Não é. Então, você tem que ter muita resiliência, tem tentativa, acerto e erro. Ainda controle remoto, você não vive lá. Se você é local, você consegue corrigir, ajustar a vela rapidamente. Você conhece a cultura, não é o nosso caso. E no seu caso, que a logística é importante, muda absolutamente tudo. Tudo. Precificação. Aí, esse é onde nós rasgamos dezenas de milhões de reais nesse processo. Aí fechamos tudo. E foi uma decisão acertada. E nós voltamos recentemente agora, mirando. Eu não sei se vai dar certo, tá, Marcelo? Mas eu sei o que não deve fazer agora. Então, a gente decidiu atacar a América Latina. Então, a América Latina, por algumas razões. Primeiro, é muito parecido com o Brasil. E quando você fala que é uma marca brasileira, é uma referência boa, positiva. Todo país é uma marca. Se eu falar bem ou mal, essa camisa aqui, essa blusa eu comprei chinês. Bom, não deve ser tão bom. É preconceito. Sim, é o que está na cabeça das pessoas. O que está na cabeça. Você fala, esse aqui eu comprei no Paraguai, é falsificada. Aí você fala, esse aqui é italiano. Opa! Então, as marcas, quando você fala Brasil, é positivo. Na América Latina, você está dizendo que o Brasil é bem reconhecido, Só que o Brasil é uma referência dentro da América Latina. E eu comecei a visitar, e tem muitos grupos que tem 200 lojas em 20 países da América Latina. Só que menos no Brasil, porque Brasil não é para amadores, né? Então dá para... a visão que nós temos, dá para, daqui a alguns anos, a Morana atingir 500 lojas aqui no Brasil e 200 na América Latina em 20 países. É possível. Aí quando você fala 20 países, sei lá, 15 em Guatemala, 13 em Panamá, ou talvez 30 no México. Aí você vai pulverizando. Se você olhar do México até o Uruguai, só o Brasil fala português, todo mundo fala espanhol. Verdade. Aí tô na batalha fazendo aula de espanhol, Duolingo toda noite, né? Se eu falar espanhol. Eu, quando trabalhei com o Xerto, a gente fez uma expansão internacional para todos os países da América Latina. Caraca! E nessa época, a gente não entendia nada. O Xerto já falava espanhol fluente, já conhecia muita coisa e tal. E a gente foi descobrindo aos poucos, porque cada país a gente teve um country manager, e aí eles falavam assim, pô, mas essas peças aqui, no espanhol não é espanhol, é o meu espanhol. Aqui não se fala assim, no Paraguai não se fala assim, no Uruguai não se fala assim. Aí a gente começou a perceber que o esforço de marketing, ele era local. Para cada país era um jeito completamente diferente de se comunicar. E aí, os nossos planejamentos eram muito menores e se tornaram muito maiores. Você fala assim, poxa, eu achei que eu ia gastar X tempo nisso e agora eu tô gastando 10, 15 vezes mais de tempo, né? São os aprendizados que você não consegue prever, mas é só vivendo que você descobre, né? Vivendo é gastar sola, pegar avião, tempo em hotel, é isso. Então, nós fomos recentemente, algumas semanas atrás, voltei de Guatemala, a BF organizou uma missão para Panamá, falei, tô dentro. Aí, fui eu, mais 2 executivos. E esticamos para Guatemala, porque abrimos uma loja em novembro do ano passado. Aí, a gente aprovou mais 2 e a gente buscou vínculo também, alinhou mais com o sócio local lá, ele está abrindo mais 2. Então, toda a viagem nossa gera muito frutos. É que atrás desse contrato de franquia tem pessoas, são famílias. Então, quando você visita, você sai para jantar, conhece a família dele, ele ganha mais confiança, ele tem mais confiança para investir no teu negócio, teu modelo. Sempre sai negócio, sempre sai negócio. Essas novas que vocês abriram foram franquias. Então, o que nós mudamos? Primeiro, nós mudamos de mercado. Nós não queremos mais Estados Unidos, nós queremos latinos. Latino gosta de ornamento. Legal. Se você for olhar, as latinas gostam de se enfeitar, de maquiagem, de acessórios. Latinos, em geral, gostam. Porque, na verdade, se você pega país da América Latina, são índios. A origem é indígena. Maia, aqui no Brasil, é indígena. Tem muita influência. Na verdade, ornamento vem dali. Então, eles têm essa cultura. E dentro do posicionamento da Morana, não tem ninguém que faz o trabalho que nós fazemos. Então, primeiro, latino. Segundo, são países muito, em termos de distribuição de renda, muito parecido com o Brasil.
Então, a gente é muito parecida a estratégia que nós estamos trabalhando. E nesses países, a gente está entrando como um markup maior, com um posicionamento mais elevado do que o Brasil. No Brasil, eu democratizei para poder ter massa crítica. Se você for olhar Boticário, Cacau Show, eles são mais populares para poder ter 4.000 lojas. Senão não cabe 4.000 lojas no Brasil. Então a gente democratizou para caber uma Morana em Teodoro Sampaio, São João da Boa Vista, cidades menores, tem que caber. Do lado de uma loja que vende panela, tem uma Morana, cabe e fecha a conta. Legal. Então, agora, se eu fosse uma Pandora, não cabe tudo isso, nem dá para abrir ali. Então, a gente democratizou. Só que nesses países, nós estamos indo com um posicionamento mais alto. Essa estratégia, se você for olhar, Outback é a mesma coisa. McDonald's também. McDonald's na década de 90, quando chegou no Brasil, elite que frequentava. Só que lá fora era uma lanchonete simples. Como Outback lá fora é. Só que aqui é um público mais elitizado que frequenta Outback. Então não tem que estar com o mesmo posicionamento. Então a Morana lá em Guatemala é mais público A. A gente está com markup 5 lá, o franqueado. Olha que legal. O fato de você ter um markup 5, ele consegue explorar vários outros canais, porque ele consegue subfranquear, ele consegue pagar uma plataforma de e-commerce, ele consegue fazer em company o venda direta, pagando um percentual bom para revendedoras. Quando você não tem markup, não tem espaço de manobra. Então a gente conseguiu dar um markup mais alto para ele. Então a gente está com essa estratégia. E a gente está querendo usar eles, são jovens, né? 30 anos, tem energia, inteligente a gente usar a energia deles também. Talvez a gente use eles como desenvolvedor de área. Sensacional. Então, se tiver alguma abertura em México, nós estamos negociando forte em Equador, é mais fácil eles saírem de lá onde eles estão e falam espanhol, mesmo que ele não conheça Equador, mais do que a gente sair de São Paulo sem falar espanhol também, né? Então, aí vem a beleza do Master, né? De você ter um Master, um grande parceiro. Às vezes no começo você perde um pouco mais uma negociação, mas justifica porque escala. Ganha escala, né? Ganha escala. Isso eu aprendi com o nosso amigo Shiba, do China Box. Nós sempre fomos concorrentes no segmento comida chinesa, vamos dizer assim. Só que eu estava crescendo em shopping center, ele no delivery. Tem ano que eu abria 12, 15 lojas, assim, no limite. Falei, cara, a gente te deu o máximo, não tem como abrir mais que 10, 12 lojas em um ano. Frenético. Porque entregar uma loja de alimentação é pesado, porque eu tenho que formar um cozinheiro, né? Aí o China abria 12 por mês, mas era master. Porque você tinha um cara de Manaus abrindo 2, um cara do Rio de Janeiro abrindo 3, cara de São Paulo abrindo 5. Quer dizer, ele divide os royalties, mas a escala dele foi crescendo a passos largos, né? Impressionante. Ô, Jai, você com toda essa expertise, como é que você organiza a sua cabeça para não cair na tentação de sair querendo criar mais outras marcas aí? Porque deve ter muita oportunidade boa que passa na sua mão e, né, o desejo entre crescer um negócio que já funciona, que já conheço, que já dá certo, que eu já sei todas as variáveis, e o novo que aparece na sua frente. Então, as ideias, projetos não faltam. Tem muitos projetos engavetados. Eu fui treinado a olhar realmente alguma necessidade, algum desejo que não é atendido bem pelo mercado. Aí você tem uma oportunidade de você criar um negócio, né? Tirar alguma dor ou criar algum modelo de negócio que seja bom para o público. Mas o desafio não é a ideia, o desafio é a execução. Então, se você não tiver um time bom para executar e formar time, mínimo 5, 10 anos ou mais. Então, e aprendi com a idade respeitar o tempo deles. Então, eu sou o terror deles, porque a gente é criativo, né? Até vi uma matéria no Instagram ontem, até do Nizam Ganais, falava, né, que boas ideias ferra com qualquer estratégia, né? Então, na realidade, a entrega é difícil, a execução é difícil. Para você executar com excelência, para gerar resultado. E tem um tempo, igual a natureza. Cara, você plantou, tem que regar, tem que deixar a natureza agir. Cara, não tem como acelerar o processo. Aquele fruto, uma maçã cair da macieira, tem um tempo. Não tem como. Eu tô sentindo que a experiência te deu essa
te tirou a emoção do empreendedor inconsequente que acredita em qualquer coisa. Não pode sair fazendo e que a grama é verde em tudo que é lugar. Não, a gente fica ansioso, tal, mas acho que a idade te traz... infelizmente ou felizmente a idade traz a sabedoria, né? Então você sabe como alocar energia, se faz sentido nesse momento. Então eu tenho um meu backlog de projetos, mas é mais rentável tirar mais do mesmo do que ficar criando novas frentes. Tem uma curva de maturação, de aprendizado. Às vezes, se eu entrar num mercado novo, tem uma curva de aprendizagem ali que talvez comece a dar retorno depois de 5 anos. Tudo tem. Não é uma coisa tão simples, tão fácil. Tudo é mais difícil do que você imagina. Então, quer dizer, tem muitos detalhes, eu quero dizer. Aí você tem que ter um time muito bom. Então, não me falta projetos, falta gente. Agora, gente boa eu tenho. Se você pegar a nossa equipe, no fim do dia é isso, né? Eles que trabalham no dia a dia, ou que me permite estar aqui, ou que me permite estar junto com a BF. É o trabalho mais institucional, estratégico. Eu participo de reuniões mais estratégicas. Mas o dia a dia eles que se tocam, né? Então eu falo basicamente com 3, 4, quase todo dia, mas reunião de trabalho eu já não faço mais. Mas a grande surpresa é que eles fazem melhor do que eu teria feito nos últimos anos. Isso é impressionante. 22 foi recorde de faturamento nosso. Uau! Recorde de EBITDA. Que demais. E indo para um caminho que eu não tenho competência. O dor do crescimento é isso, né? As transformações estão ocorrendo numa velocidade exponencial. A tua competência, apesar do meu esforço, não acompanha essa velocidade. Então, essa boca do jacaré é a dor do crescimento. Eu não acompanho essas mudanças que estão ocorrendo. E essa galera com 30, 35 anos, onde eles alinham, né, com competência, com energia. Então, eles não têm problema nenhum de pegar carro, ficar uma semana fora, viajar. São coisas que eu já fiz. Carreguei gente, abri, fechei. Agora, eles estão fazendo, né? Então, minha missão é cuidar deles. Então, sempre massageando ego e bolso, né? Já tem muita franqueadora que faz um misto entre lojas próprias, unidades próprias e unidades franqueadas. Nunca flertou com isso? Faz sentido? O que você acha que é o ponto da discussão dentro desse universo aqui? Nosso modelo, Marcelo, no caso da Alipar ou da Morana, tem muito a ver com o modelo de Simples. Então, as unidades estão no Simples Federal. Isso ajuda demais. Então, fora do Simples já não viabiliza. Então, no caso da Alipar, nós temos várias lojas que nós tivemos que assumir, no presumido não fecha a conta. Entendi. Como o nosso mestre Marcelo fala, né? Sistema tributário nosso não é só complexo, é imbecil, né? Não deixa a gente crescer. É verdade. Eu tenho franqueados mesmo da Morana e tal, que às vezes tem que parar, fechar 15 dias para não ultrapassar os 5 milhões, 4.800. Senão perde dinheiro. Você perde dinheiro. Ele perde dinheiro. No presumido, ele tem que... É melhor fechar 15 dias, pagar aluguel do shopping e deixar de faturar e ficar no 4.800 do que faturar 6 milhões. Então não faz sentido isso. Faz o menor sentido. Então o nosso modelo está muito baseado no simples. Agora com essa reforma tributária, talvez aconteça de as marcas franqueadoras pode desenvolver algumas próprias, né? Mas dentro de uma área onde você possa ter controle, mantendo eficiência, porque não é só modelo tributário, tá, Marcelo? Um bom franqueado certo. Um bom franqueado, você tem uma eficiência diferente do que uma loja com gerente. Então, imagina a motivação de uma gerente na loja e a dona, que é o negócio dela. Ela abre e fecha, todo o dinheiro dela está lá. Então, a eficiência é diferente. Não só isso, ela é local. Uma loja própria minha no Rio de Janeiro, eu sou forasteiro. Eu não sou carioca, como eu não sou gaúcho, como eu não sou mineiro. Então, se você tem um franqueado local, performance é outra, faturamento é outra, velocidade é outra. Então, eu sou muito fã do modelo de franquia, mas pode ter alguns casos próprios depois dessa reforma, você vê um IVA, etc., pode ser possível, né? Dentro do mundo de M&A, o que acontece ali entre pessoas que você falou que tem gente mais de 20 anos com você e tal, e quando chega aquele momento a pessoa, não quero mais. Foi bom, foi demais, quero virar a página. Ele pode vender, existem transações de M&A. Como é que funciona isso no mundo do franqueado ali? Não, é o famoso repasse, né? É um instrumento que as redes de franquias, sistema permite, que é um instrumento que uma rede própria não tem. Então, ele pode repassar e calcular e vender pelo fluxo de caixa.
Então, se gera caixa, ele pode vender, faz uma valoração e passa para outro franqueado. Ele recebe pelo fluxo de caixa. Sim, na verdade, se ele tem um negócio que tá... É aquela conta de 2%, 3%, quanto vale. Porque quem está comprando, ele está comprando Excel, não está comprando mais PowerPoint. Então, PowerPoint seria uma unidade nova numa praça nova. Agora, Excel, ele tem um histórico, então não tem grande surpresa. Muito pelo contrário, ele tem um histórico de faturamento, que é um risco super claro, e ainda ele recebe uma pasta com plano de ação que ele pode melhorar aqueles indicadores, porque é outro gás. Isso acontece, às vezes mudou planos, a família está se mudando para fora, ou separaram, ou não tem sucessor, filhos não querem tocar isso. Isso acontece. Acontece. É um negócio que eu imaginava que negócio bom, ninguém queria largar a mão, mas chega momento que o pessoal fala assim, poxa, tá bom, mas tô me mudando, tô me separando, briguei, aconteceu alguma coisa. Mas normalmente, em geral, Marcelo, negócio bom eles não largam, não abre a mão, né? Eles querem continuar na operação de um jeito ou de outro. Então, uma das coisas que nós estamos conversando internamente é desenvolver um programa de desenvolver competência para multifranqueados. Porque isso é bem legal. Para um franqueado, as competências que exigidas são operacionais, né? Abrir, fechar, ficar, tal. Ele abrindo, fechando, ele vendendo, ele entende, ele sabe, faz funcionar uma loja. Agora, gerir 5, 10 lojas é uma rede. Ele tem que saber de liderança, tem que entender de controle, tem que saber usar todo o sistema de back-office, de conciliação, porque é controle. E liderança, quer dizer, ele conseguir entregar aquele mesmo nível de atendimento sem estar lá. Então, ele tem que saber lidar muito com pessoas, né? Ainda é como na minha época que eu estudei franchising, que a franqueadora ela precisa investir uma determinada verba em marketing, ou isso está mais flexível? Como é que está funcionando essas questões hoje? Ele repassa, do caso da Morana, 3% para um fundo institucional, onde nós contratamos influenciadora, todo o marketing nacional é feito com esse fundo, e ele aloca também, a gente ajuda a desenhar marketing local. A gente sugere, mas não necessariamente ele é obrigado a investir um então percentual. Você monta um plano para ele poder executar. Sim, a gente, na verdade, você sempre tem que motivar ele pelos números e boas práticas. Então, se você mostra... No fim do dia, ninguém quer rasgar dinheiro. Se você obriga, é uma situação. É vara ou cenoura, né? Você tem que usar realmente a cenoura, mostrar... Olha, reforma a tua loja, porque vai crescer 15%. O que você vai gastar de reforma, em 6 meses se paga, e depois ainda você vai usufruir todo esse crescimento ao longo de próximos anos. Então, a gente mostra os números, as boas práticas. Então, no fim do dia, ele é motivado dessa maneira. Quer dizer, dá o dinheiro, ele entende por que ele tem que fazer aquilo. Agora, simplesmente por fazer, não. Então, a ação de marketing também, a gente leva as boas práticas. A grande vantagem de rede de franquia é isso, né? Você sempre tem algum franqueado fazendo alguma ação, testando alguma ação que deu certo, eu replico essas boas práticas para outras unidades. Esse é o meu papel. Como é que você trabalha isso? Porque eu imagino que a comunicação entre a franqueadora e o franqueado deva ser muito importante. A comunicação entre a franqueadora e a rede inteira deve ser muito importante, mas entre os peers também deve ser importante. Eu entender o que um está fazendo que deu certo para poder replicar na rede inteira deve ser um dos ativos mais importantes que vocês devem ter, né? O que você faz para manter essa comunicação ativa? Você reúne essa galera? Com qual frequência vocês se conversam? Como é que funciona essa estrutura de comunicação? Então, infelizmente, o ideal seria presencial sempre, mas infelizmente não dá. As convenções são bienais, quer dizer, cada 2 anos nós realizamos uma convenção. É mais de... aquele sentimento de pertencimento. Às vezes você tem uma loja isolada no interior de alguma cidade, em algum estado de Nordeste, acho que você está vendendo uma bijuteria. Agora, a partir do momento que você participa de um evento desse, você tem um nível de sensação de pertencimento muito grande, inclusive gera negócio para a franqueadora. Qual que é a dimensão de um evento desse? E quanto tempo dura? O que normalmente acontece lá? 3 dias. 3 então, dias? A gente mistura um pouquinho de lazer, um pouco de... Depende do estágio do franqueador.
tem franqueador que ainda está resolvendo coisas operacionais, às vezes a rede está mais arredia. Então, dependendo do franqueador, faz com propósito essa convenção. Então, se é uma convenção já, uma rede madura como nossa, é um pouco de encontrar os amigos, é um pouco isso. E quem acaba usufruindo muito são franqueados novos. Mesmo na BF, as convenções que nós organizamos, franqueadores novos aproveitam muito desse evento. Franqueadores antigos já é um pouco mais acostumado com as entregas que uma convenção entrega, né? Então, educacionalmente falando, você está dizendo, né? Porque eu estou numa fase que eu preciso aprender para acompanhar quem já está indo e curtindo lá na feira. Então, nesses eventos, você tem que trazer os franqueados maiores, melhores, como referência, tem que dar o palco para trazer como inspiração. Você inspiracional. Bota pra contar as histórias. Isso. Então, isso eu acho que é um pouco festa, nesse sentido. Agora, para a educação é um processo, né? Então, hoje rede social permite, nós temos vários comitês. Então, tem um comitê falando só de produto, um comitê só falando de embalagem, um comitê só falando de marketing, um comitê só falando de operação. Então, a gente convida os franqueados que podem agregar uma boa discussão, e tem conselho de franqueados que tem uma representatividade. Franqueados do Nordeste, franqueados do Sul, franqueados do interior de São Paulo. Tem conselho de franqueados que seria para organizar um pouco a demanda deles, senão cada um falando diretamente com a gente também não tem legal. fim. Então vocês estão usando os próprios franqueados para ajudarem a organizar e se ajudarem, né? E os franqueados, como eu falei, Marcelo, no início, são franqueados extremamente profissionais e capacitados. Depois que ele opera, ter um modelo de negócio 1, 2, 10 anos, ele está voando, tem muito a contribuir. E não é inteligente da nossa parte não aproveitar esse know-how, esse conhecimento, essa energia, essa disposição. Então, na verdade, tem que colocar franqueado para trabalhar junto com a gente, eles gostam de participar. E as mudanças, as inovações, vêm muito deles, né? Essa expertise que vocês, o nível que vocês chegaram, é algo comum, assim, nas outras franquias? Eu acho que você falou desafio. Que a média ali é 40-50. Eu não imagino que seja, né? 40-50 é o cabo horn, né? Ele tem que vencer essa arrebentação para depois poder tomar as decisões certas. Se você realmente não tem pressão de caixa, você toma decisões que forem mais acertadas, são corretas. Agora, antes você está com pressão de caixa, você acaba colocando algum franqueado que você não aprovaria no momento mais estável, né? Então, você acaba abrindo mão de qualidade. Mas, como eu falei, preço chega. Então, é um desafio. Então, infelizmente, no Brasil, você trocar a roda do caminhão na descida. Quantos por cento você acha que são franqueadoras que já têm mais de 50 unidades? Você chutaria que é quantos por cento assim, do nosso ecossistema no Brasil? Então, na BF nós divulgamos 50 maiores, né? A Morana já foi 50 maiores há algum tempo atrás. Então, você viu que 300 lojas já é topo da pirâmide. Então, impressionante. Eu diria que acho que mais de 1.200 seria abaixo de 100 unidades. Uau. E se você for olhar, o mercado brasileiro não é tão grande. Então, se você for pegar Grileto, nós temos 150 unidades, Montana 100. Se você for olhar as redes, principalmente de food, é 100 e pouco. Depois disso é difícil crescer. Então, até 100 e pouco, você cresce com qualidade. Por exemplo, se você tiver um plano de expansão com uma determinada marca de alimentação, 30, 40, 50, você abre rápido. Você já sabe, eu quero aqui. Depois dos 120 lojas, você começa a entrar em praças e shopping center, mais dúvida do que certeza. Então, você já começa a entrar numa zona de alguns riscos já. Então, você não vê redes, assim, tirando exceções, né? BK, McDonald's e tal. Se você for pegar uma rede normal, você vai ver 80 lojas, 70 lojas. Interessante isso. Eu escutei do Rony, que não foi nem do Rony, a respeito do Rony da reserva, que existia um limite de lojas que ninguém nunca tinha ultrapassado. E ele conseguiu ultrapassar esse número de lojas, né? Então é isso que você está falando. Existe um padrão que a maioria das marcas não conseguem ultrapassar, que ali parece ser o limiar, né? Então, curioso, Marcelo, lá no grupo Natos, lá na Morana, o pessoal de expansão, a gente nunca... Eles não têm meta, eles nos passam uma previsão. Porque a gente olha de indicador de qualidade. Então, hoje eu tenho um EBITDA equivalente a algumas redes com 700 lojas.
Então, eu não estou preocupado em trabalhar muito. O volume de lojas não significa que é a melhor coisa. Sim, indicador de qualidade é percentual de repasse. Quantos por cento das lojas estão com pretensão de repasse? Inadimplência. Eu olho quantos estão me pagando à vista, porque eles têm uma política comercial que dá desconto para quem paga à vista. Então, olha alguns... E interessante também, o pessoal de expansão, todas que eles fizeram estudo de viabilidade, abriram, durante 6 meses, eles apresentam no reunião de resultado quanto eles acertaram e erraram na previsão deles. Não é que vendeu, fechou o contrato, ganharam comissão deles. Aquela loja que abriu no interior de não sei o quê, aí eu falei que ia faturar 55 mil, assim, assado. Ao longo das reuniões, ele apresenta se está dentro ou fora. Legal. Se ele falou que ia faturar 55, está faturando 150, ele errou também. Igual tirou alvo. Errou para cima, mas errou. Então, o fato de ele trabalhar com essa prestação de conta, toda hora eles estão calibrando, igual o Sniper, estão calibrando cada vez mais. Então, quando eles apresentam 30 lojas que inauguraram nos últimos X meses, aí aparece por cores onde eles acertaram, onde eles erraram. Eles têm que prestar conta. Então, a gente olha muito... como o nosso negócio, a gente não precisa de caixa e as coisas estão andando bem, a gente está muito mais preocupado com qualidade do que 700 lojas, 80 lojas. É importar com o que realmente importa, né? E o mais engraçado, isso vira expansão. Hoje, 60%, 70% de lojas novas que estão abrindo são próprios franqueados abrindo. Né? Porque você tem qualidade. Eu sempre falo que a expansão de qualquer franqueadora não tinha que gastar tempo explicando, justificando o teu modelo de negócio que é de sucesso ou não. Ele tem que pegar pedido. Se o negócio vai bem, eu tenho briga de território dos franqueados querendo mais lojas. Então, para mim, isso é uma briga boa. Então, o pessoal de expansão tem que pegar pedido, não tem que ficar empurrando, vendendo, argumentando vendas. Né? Nesse patamar que você tá de tantas lojas, né? E certamente pessoas que têm capacidade de abrir outras, né? Financeira. Sim. Então, é uma questão de casar o desejo e para você melhor, porque a sua comunicação se afunila em menos, né? Pessoas. Não, sim, e... Porque, como eu falei, acho que tem um número ótimo que tem uma certa qualidade. Agora a gente já começa a abrir em umas regiões que tomam um certo risco. E o volume de venda é menor. Porque é só de interior, você disse. Interior, loja de rua. Você pega uma loja de shopping e vende 3, 4 vezes mais. Então, supervisão é mais cara. Então, tem seus custos e benefícios. Então, nós estamos entrando agora em outros mercados. Nós estamos entrando agora em outros canais. Então, você tem... como crescer de diversas maneiras, abrindo novos canais, indo para novos mercados ou criando uma outra marca com esses mesmos franqueados. Tem N maneira de crescer com uma certa responsabilidade, com qualidade, sem querer buscar 3 mil lojas, 8 mil lojas. A gente não tem essa ambição, não. Jai, qual que é o sonho daqui para frente? Cara, não sei se é sonho, a gente sempre trabalha, eu sempre falo da jornada. Então, se você falar com o meu time, tudo isso é muito finito, né? Então, eu gosto de dividir minha vida em 4 fases, acho que é igual, eu estou vivendo meu outono, e é finito, uma hora acaba, né? Não sei se é com 80, se é 90, uma hora acaba. Então, a jornada tem que ser divertida. Então, a gente se diverte muito. Mesmo essa viagem, a gente vai para Guatemala, tal, a gente dá muita risada, a gente gosta de comer em bons restaurantes, dar risada. A gente trabalha muito, a gente se diverte muito. Então, não tem um sonho. Tudo isso que nós temos hoje, quando eu olho, é muito mais do que eu planejei. Mas eu como administrador de empresa virginiano, planejo muito. Sou virginiano também. Então, se você for visitar um dia, vai ser um prazer te receber lá na nossa sede. É um prédio maravilhoso e eu moro do lado. Eu moro em Alphaville, meu prédio fica a 5 minutos. Eu frequento o clube que fica do lado. Então, de manhã, cuido da minha saúde. Então, atingir... acho que conquistei algumas coisas que foi trabalhada, não foi acaso. Então, para mim é jornada. Então, para mim tudo isso tem que ser muito divertido. Então, acho que só tenho a agradecer. Como é bom a gente ver a gratidão, né? Porque hoje em dia
a rede social tá repleta de gente que só quer mais, só quer mais, só quer mais, só quer mais. E é bom ver que você tá super satisfeito e surpreso ainda de onde chegou, né? Como você falou, nunca planejei ter chegado tão grande, né? Não, porque planejamento é necessário, porque a motivação vem do ponto B, né? Se você for olhar a origem da palavra motivação, é latim, do movimento. Ponto A, ponto B. Então eu tenho meus pontos B, mas se você for olhar, 2023, hoje, 5 anos atrás, você não desenhou o que você está fazendo hoje. E tudo que eu estou fazendo, mas é importante para tirar você do ponto A para alguma direção. Mas eu preciso caminhar, mas a vida é fantástica porque ao longo dessa jornada, trajetória, ele vai te trazendo outras oportunidades, desafios, que você acaba indo por um caminho que há 5 anos atrás eu não planejei. Então isso eu acho que é maravilhoso da vida, né? Então, hoje eu estou num ponto B que não planejei, mas eu tenho meus outros pontos C, D. Acho que, no fim do dia, o que mede a idade de alguém é pelo número de projetos, sonhos. Isso a gente não acaba nunca, né? Então, nesse sentido, eu sou muito adolescente. Então, acho que com tudo que eu já vivi, o desafio um momento é outro. Mas com o time que eu tenho, dá pra gente construir muito mais coisas, né? Então, acho que eu tô muito mais preocupado em deixar legado. Por isso que dentro da BF, eu faço mentoria para o pessoal da Endeavor. Então, legal. Quando eu pego empresários, empreendedores, quando tem algum jovem, eu acho que dentro das minhas possibilidades, do meu alcance, sempre estou tentando contribuir. Vai em podcast... Pô, obrigado aí pelo convite. Pô, foi demais, Jai. Obrigado por você ter vindo. Feliz demais de ter escutado sua história. E, poxa, dá uma alegria imensa de ver de onde vocês partiram, quanto você acreditou nesse modelo, desbravou esse modelo aqui no Brasil e onde vocês estão. Então, poxa, parabéns. Obrigado por ter contado sua história. Fica à vontade se quiser deixar algum recado. Não, obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Acho que eu sempre falo para os empreendedores que não tem uma receita. Receita que funcionou para mim no meu momento, né? Mas eu sempre oriento eles para focar muito na preparação, né? Então, na preparação, as coisas não acontecem, não tem atalho, tem trabalho. Mas acho que, como eu falei, acho que toda essa jornada tem que ser leve. Então, as coisas fluem. Eu acredito muito, eu não tenho religião, não tenho nada, mas eu acredito muito na energia, né? Então, acho que o fato de você fazer o bem, se preocupar com... acho que a palavra é empatia. Se você se colocar no lugar do franqueado, lugar do colaborador, tudo no fim do dia acaba fluindo. Só tenho realmente a agradecer. Eu sou imigrante, tá? Eu sou sul-coreano, vim com 8 anos. Só tenho a agradecer esse país também que... Com 8 anos? Com 8 anos. Vim com 8 anos. Brasileiro de opção, né? Então, é só agradecer esse país também pelas todas as oportunidades. É um país maravilhoso aí. Realmente, continuamos acreditando. E não tem momento certo para empreender. Se você for aguardar agora o novo governo, agora no próximo governo, cara, você não vai empreender nunca. Então, você tem que ajustar a vela, colocar o barco na água e vamos embora. Você já viu muitos ciclos, né? A gente tá falando isso antes, né? Os ciclos, eles existem. As dificuldades, elas são perenes, mas sempre vai ter alguém muito bem no mercado, né? Na dificuldade, não tem o momento certo, porque sempre nós vamos ter alguma dificuldade que você pode adiar teu projeto. Agora, é importante estar preparado, avaliar o contexto e botar o barco na água e continuar remando. Agora, a gente nunca deixou de realizar nossos projetos devido ao ambiente. Então, se você for olhar Morana, que hoje fatura 300 milhões, começamos em 2002. Primeiro governo Lula, dólar batendo 4 naquela época, que hoje equivaleria a 8. É um cenário muito mais desafiador do que hoje. Uhum. Então, Morana está aí. Senão, se eu esperasse ou tivesse fugido para Miami, a Morana não existiria aqui. Pois é. Valeu, Jai. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Foi demais. Valeu. Você que ficou até aí, não esqueça, deixe seu like. Se tiver alguma pergunta, bota aí nos comentários. Beijo pra você e até a próxima semana.